Boa noite, pessoal. Tudo bem? Estamos iniciando nossa live de hoje para bater um papo com o Gustavo Rocha, falar um pouquinho sobre Visual como ferramenta de marketing jurídico. Gustavo, aí? Olá, Boa noite, Gustavo. Tudo bem? tudo bem? Como é que Tranquilo? estamos? Tudo tranquilo? Tudo jóia, graças a Deus, tudo bem. Um pouco chuvoso em Porto Alegre. É um tempinho difícil hoje. O frio que fez ontem, a chuva, e agora mais uma perspectiva de uns dias aí chuvosos. Ah, coisa Mas não há boa. de ser nada. Gustavo, então, um prazer estar podendo bater esse papo contigo aqui hoje, podendo conversar um pouquinho, trocar umas ideias, né, sobre Visual e também essa Exatamente, a ideia conexão é essa. com o marketing jurídico. E deixo Sim, inicialmente passo a bola para ti para dar um start na claro, nossa conversa e depois a gente vai trocando umas ideias aí, então. perfeito. Bom, eu também agradeço, eu acho que gratidão define bem. A ideia é a gente poder conversar um pouco sobre a questão do Visual Lock, também como uma ferramenta do legal design, né? Eu acho que esse é o grande ponto. Distinguir um pouco para os nossos ouvintes aí, depois a gente transmitindo isso gravado posteriormente também para quem vai nos assistir, eles compreenderem um pouco mais da importância disso em relação à própria comunicação em si, que eu acho que é o grande ponto que a gente deveria abordar nessa nossa conversa de hoje. E para quem não conhece, né, entre nós aqui nós já temos uma certa intimidade, mas para quem não conhece, né, então nós temos o Bernardo como professor, advogado, palestrante, escritor. Ele tem um canal muito ativo também no Telegram. Tem canais ativos, na verdade, em diversas redes, né? LinkedIn, inclusive. Mas no Telegram também um material muito bom que o Bernardo nos manda aí periodicamente, diariamente com vários conteúdos, mas periodicamente também com bastante frequência. Muito material interessante em várias áreas do direito. Eu acho que vale a pena aí seguir o Bernardo também nesse aspecto para poder ficar acompanhando essa questão das novas tecnologias. Porque, infelizmente, né, a gente tem hoje um modismo. A gente que está falando de tecnologia há muitos anos, meu primeiro contato com o software jurídico foi nos anos 90. Então, quando a gente fala disso há muitos anos, a gente sabe que tem pessoas que estão voltadas àquilo que é novidade e falam sem muita propriedade ou falam de uma maneira muito superficial, e pessoas que estão conseguindo fazer uma entrega diferenciada. E eu acredito isso realmente no teu trabalho, gosto muito desse viés, Legal. de uma entrega realmente constante, que é muito importante, muito fundamental a persistência, e principalmente também, e o marketing nos mostra isso, mas principalmente também por entregar um conteúdo de qualidade. Então aconselho, e vocês estão nos assistindo, a seguir as redes sociais do Bernardo e seguir também essa questão, daqui a pouco se inscrever no canal dele do Telegram, que realmente é bastante ativo e muito produtivo. Mas diante da nossa realidade, né, diante daquilo que a gente veio hoje bater um papo, eu quero que, de repente, a gente comece falando, acho que seria interessante fazendo uma distinção entre a ideia de legal design e visual law, para que quem está nos escutando consiga compreender, porque a gente está com esses estrangeirismos agora, a flor da pele, né? A gente vê isso toda hora, todo instante, e a gente tem que um pouquinho distinguir isso para que as pessoas possam compreender melhor e, quem sabe, começar a utilizar na prática. Excelente. E até uma excelente pergunta, né, Gustavo, sempre trocando ideias sobre esse tema. Inclusive, nós Sim? estamos agora, depois eu vou falar um pouquinho mais a gente, nós estamos com um grupo de pesquisa em Visual e uma das Ah, questões legal. que sempre surge é exatamente essa distinção entre legal design e Visual né? Porque Uhum. nós temos aqui os dois lados aqui no Brasil. Nós temos pessoas que adotam as expressões como sinônimos, né? Como se fosse Sim, algo a mesma coisa, e a outra acepção que seria o legal design como um grande campo no qual o visual law está inserido, né? Então seria o visual law sim. seria uma sub-área do legal design, enquanto que o legal Aham. design vai ser a aplicação do design no mundo jurídico, né? Trazendo Uhum. metodologias ágeis, trazendo como o Kanban, como o Scrum, Sim, trazendo também metodologias como design thinking, né? Então, dentro dessa acepção mais macro, o legal design ele é o guarda-chuva no qual então o visual law está inserido. E o visual law seria então aquela última camada, né? Ou seja, a uhum. transformação da comunicação da peça do documento jurídico para trazer aquela roupagem mais acessível, uma linguagem mais clara, combinando elementos visuais contextuais, né? Então, eu acho que é importante essa compreensão, né, do tema, que eu acho que ele é assim uma sub-área do legal design, porque Uhum. ele é mais destinado àquela última camada, àquela ponta final,
que envolve muitas vezes uma anterior análise do problema, né? Uma anterior análise do problema, uma prototipação, um teste, muitas vezes, para que se chegue até aquele resultado final. E colocar para o pessoal também, eu acho que isso também é bem colocado, né, Bernardo, que quando tu coloca o contexto do macro e do micro, né, nós podemos analisar também no sentido de como funciona no próprio escritório. Quer dizer, a própria parte de gestão, fluxo, organização. Quer dizer, se eu tenho as ideias, né, de trabalhar com Kanban, trabalhar com Scrum, trabalhar com ferramentas de gestão, e consigo nessas ferramentas de gestão fazer uma estruturação, né, utilizando a tecnologia também como parceira, e daí chegar no Visual Law, seria algo realmente muito interessante. Eu concordo plenamente, acho muito pouco provável que, na verdade, a gente consiga transformar as duas coisas como iguais. Para mim, também, elas são bastante diferentes, elas têm uma asepsia, né, uma concepção, na verdade, na sua origem, bem diversa. E que interessante, eu acho que isso é uma coisa também para quem está nos ouvindo bem interessante, participar de grupos de estudo. Eu também participo de vários, eu acho que a gente tem que cada vez mais entender que a gente não sabe nada, a gente tem que entender que a gente tem que aprender, né, e estudar aquilo que realmente a gente está desenvolvendo e aprender, e poder desenvolver de uma forma mais interessante. Né? Nós começamos já com algumas perguntas, mas vamos procurar, Paulo, vamos procurar responder na medida do possível e de todo mundo está nos ouvindo. A questão até é uma das perguntas também que eu quero fazer para o Bernardo, que o Paulo está colocando, justamente como começar do zero, né? Mas acredito que para a gente chegar nesse conceito, acho que um pouquinho de técnica é importante. Primeiro, já que nós falamos então da divisão Legal Design e Visual Law, dentro do Legal Design, então fazendo a descida para o Visual Law, nós temos a última camada. Então, em bom português, para quem está nos ouvindo, a primeira camada ou as primeiras camadas seriam justamente a parte de gestão, né? A inserção da tecnologia, eu acho que isso é muito importante. E aí eu gostaria, Bernardo, que tu colocasse um pouquinho também da experiência para a gente trazer, para chegar na camada do Visual Law, porque isso vai dar para, acho que um conceito mais claro para quem está nos escutando. Perfeito. Nós temos aí um grave problema, né, trazendo a Gustavo, que é essa questão hoje da análise propriamente pelos magistrados, né? Segundo dados do CNJ, nós tivemos aí em 2018 80 milhões de processos, né? Um cenário com 21 mil juízes, ou seja, é humanamente impossível, né, analisar tudo isso com propriedade. E daí que surge, então, a ideia de ou adotar uma linguagem, vamos dizer assim, mais objetiva, e eu vejo que muitos colegas têm feito isso, ou seja, sendo mais objetivos nas suas petições, então escrevendo de 10 laudas reduz para 5, para 4, ou agora essa outra abordagem justamente combinar elementos textuais com visuais, né? E eu sempre tenho batido nesse ponto no sentido de que o Visual Law não busca eliminar o texto, né? Ele vai combinar as duas informações, porque o texto muitas vezes ele é essencial também, ele vai continuar sendo essencial. Agora a gente tem que saber combinar bem essas informações, né? Então para isso existem muitas técnicas, né? Muitas ferramentas que eu tenho utilizado na prática e vejo outros colegas utilizando, como vídeos, infográficos, fluxogramas, storyboards e uma série de outras ferramentas justamente para melhorar esta comunicação, né? Então, combinando elementos textuais com visuais para que a linguagem, né, a informação fique mais clara para o juiz possa, numa primeira análise já, quando ele faz aquela leitura superficial que eles fazem, né, que hoje em dia é muito difícil uma leitura capa a capa de uma petição, então que ele faça essa leitura e já veja alguns elementos importantes como bullet points ou algum infográfico que realce uma informação e capture, né, aquela captura psíquica da atenção do magistrado para que ele possa, então, analisar propriamente o caso. Daí a gente pode falar ao longo da live uma série de técnicas que a gente pode aplicar na prática, justamente para poder melhorar essa comunicação e com isso o que se busca essencialmente é capturar melhor a atenção do magistrado para que ele realmente leia a questão, a pretensão do cliente está sendo trazida e a gente consiga, enquanto profissionais da advocacia, ter melhores resultados profissionais, né? Claro. A ideia é justamente trazendo também um paralelo que eu acho que é interessante para quem está nos escutando é a questão do marketing com isso, né? Porque um dos grandes pontos que eu vejo aí do legal design como um todo, mas o Visual Law como consequência, é justamente a gente chegar naquela premissa básica do marketing, que é o seguinte: vamos ser inteligíveis, né? Vamos nos comunicar de uma forma assertiva para que o outro lado entenda que nós somos necessários para o negócio dele ou para a realidade dele e possa se entender ou nos entender como algo útil a ser contratado. E não que o juiz vá nos contratar, mas bem pelo contrário, nós temos que destacar aquilo que realmente é interessante, é importante e é fundamental para que depois na entrega jurisdicional ele consiga fazer isso.
Aí vou fazer algumas perguntas, talvez intercalando também conhecimento, para nós aprofundarmos. Como é que fica a questão, por exemplo, eu esses dias agora estava conversando com o pessoal de agência, pessoal de marketing, etc., e fui pegar alguns sites, inclusive, que fazem paralelos entre sinônimos, né? Que trabalham de tu pegar as principais palavras que hoje estão sendo utilizadas, sendo marcadas nos hashtags da vida, etc., para que tu possa fazer textos cada vez mais assertivos. Como é que fica isso dentro de um processo eletrônico, num judiciário hoje que basicamente todo ele na fase recursal já está com algoritmos e com inteligência artificial? Quer dizer, nós podemos utilizar também a ideia de visual law, como uma questão de contexto, para esse tipo de resultado, ou isso ainda está um pouco distante desse tipo de resultado? Até a questão dos hashtags sempre é uma questão até meio nebulosa, né? Porque a gente nunca sabe exatamente quantos são necessários, muitas vezes, para a gente poder atingir o público, né? Mas, de fato, né, a gente tem utilizado esse sistema e eu vejo que cada vez mais a gente tem esse potencial. E daí, conectando um pouco com a ideia da inteligência artificial, daí a gente pode avançar mais no fundo, né? Tem eu falava esses dias com o colega Felipe Moreira sobre a questão dos algoritmos e como agora vão cada vez mais, né, assim, de uma forma assim, talvez assessorar os magistrados, não propriamente decidindo, mas dando pareceres para que os magistrados possam cada vez mais, então, chegar numa decisão. Ou seja, não propriamente vão tomar a decisão daquele caso concreto, mas sim dar uma espécie de pareceres, né? Agora o Vitor, no STF, que tinha aquele caso ali, né? Agora a questão toda, e daí eu te pergunto também, né? A gente começa a entrar nesse tema da inteligência artificial e trazer uma nova linguagem, até que ponto essa nova linguagem também vai ser compreendida por esse primeiro filtro, né? Porque o algoritmo ele aprende propriamente o texto, né? E agora, como ensinar ele a questão das imagens? Muitas vezes a gente vai trazer essa nova linguagem com imagens, combinando imagens com texto. Será que esses algoritmos vão fazer o filtro? Vão pensar só no filtro no primeiro momento e não essencialmente num cenário mais avançado, que talvez não é o escopo aqui da live. Como é que será que eles vão fazer essa análise propriamente? Isso se vai ter feito. Ou seja, no momento que o profissional decide incorporar elementos visuais contextuais, será que ele vai ter um resultado lá numa análise, numa questão de um filtro de precedente judicial, melhor dizendo, de repercussão geral no STF, né? Tudo isso fica muito nebuloso, né, quando a gente trata desse tema. Eu só molhar a goela, como diz o outro. Mas assim, o que nós temos hoje que eu vejo, talvez, para clarificar um pouquinho assim naquele conceito geral? Primeiro, são coisas distintas, do meu ponto de vista. Nós temos o algoritmo hoje trabalhando basicamente por palavra, mas há uma tendência na inteligência artificial de vídeos e áudios, né? E o processo eletrônico está pronto para isso desde a sua concepção. Na verdade, são flagzinhas que eles não liberam muitas vezes que nós possamos utilizar, mas o processo eletrônico só não recebe executáveis. Desde a concepção, lá no início, quando a gente começou a falar, eu falo de processo eletrônico desde 2002. Então, quando tu começou a falar de processo eletrônico efetivamente, tu já tinha essa realidade com muita clareza. O que nós vimos na evolução da inteligência artificial é o seguinte: ela ainda trabalha, basicamente, ou para não dizer somente, por palavra-chave. Eu acredito que não desmerece o Visual Law por uma razão muito simples. E foi o que tu acabou de dizer um pouquinho antes da nossa conversa. O juiz, da verdade, ou o assessor do juiz, vamos dizer, quem vai realmente fazer o trabalho do julgar, ele vai ter que entender o que ele está julgando. Então ele vai pegar o que a inteligência artificial fez num primeiro momento, que vai ter separado, por exemplo, o Vitor da vida lá do STF, ele vai separar por palavras-chave, para onde ele vai, para qual câmara que vai, aquela função toda, daqui a pouco até para escolher um ministro em razão disso, mas na hora da própria inteligência artificial traçar, aí já utilizando a premissa de inteligência mesmo, quais são as bases do pedido em razão daquilo que o próprio parecer do tribunal já faz, que é a intenção de voto, né? Ele já traz paradigmas para que aquele voto exista, que a gente chama de relação conceitual, né, correlacionada, que hoje tem software que já faz isso também, a rodo aí no mercado. Isso, na verdade, traz o quê? Ele vai trazer uma série de elementos para uma tomada de decisão humana. Essa tomada de decisão humana, o Visual Law pode ser essencial. Porque eu posso ter um caso extremamente complexo, é aquilo que quando eu, lá nos anos 90, estudava o direito e atuava como advogado, a gente já falava, quando o juiz te abre a possibilidade de fazer memoriais, dá graças a Deus, porque ali tu pode resolver o processo. É a tua chance de resumir uma coisa complicada em algo simples, em poucas folhas, e dizer para ele, vem para o meu lado.
Então, muitas vezes eu enxergo, hoje, né, nesse conceito de visual law, a possibilidade dos infográficos, dos vídeos, de todas as ferramentas que nós estamos falando aqui, de serem utilizadas a nosso favor para isso. O que eu acredito que com o tempo vai mudar, e algumas pessoas que eu conheço já começaram a fazer testes e me disseram, na prática, que isso já tem surtido algum efeito, é o seguinte: é tu pegar palavras-chave, por exemplo, que são utilizadas pelos desembargadores ou ministros e começar a colocar aquela palavra essencialmente no teu pedido, ou aquela palavra essencialmente no teu corpo da tua peça. Porque como a palavra é igual, a chance realmente do algoritmo identificar que aquilo tem similaridade com o que o outro, né, vai julgar, com o próprio juiz, é grande. Aí já nos dá uma ideia de, não digo ideia de direcionamento pura, mas uma ideia pelo menos de conceito de direcionamento para isso. E isso é muito positivo para nós que estamos querendo fazer disso um estudo técnico. E aí vem os advogados que podem estar nos assistindo dizendo assim: Gustavo, o que tu está falando para mim é muito grego, porque na verdade na prática isso não serve para nada. Vamos lá, vamos para a prática. Vamos para a prática para tentar trazer o conceito do porquê que isso é útil. O visual law, além de ser uma grande questão, que eu acho que o Bernardo vai entrar daqui a pouquinho justamente nos mostrando as técnicas, ele pode trazer para vocês a diferença entre o sim e o não numa resposta judicial. Porque muitas vezes, e não vamos longe, vamos pegar o caso que aconteceu semana passada, em Palhoça, né, que está todo mundo falando sobre isso hoje nas redes sociais, tu deve ter visto também, a questão, na verdade, a procuradoria, né, o município de Palhoça entrou executando o próprio município de Palhoça. Ou seja, e ninguém se deu conta disso. Aí o réu não foi citado, tu imagina. E ninguém se deu conta disso. Ele foi julgado, né, à revelia, e o juiz, na hora da sentença, imagina, toda essa parafernália, que é uma loucura, o juiz deu conta, tem alguma coisa errada, e julgou sem o julgamento do mérito. E pasmem, o município recorreu. Com direito a embargo de declaração e depois apelação. Ou seja, é um tecnicismo mecânico de não pensar, né, literalmente isso, mas acontece o quê? O que ele nos prova isso? Nos prova que, na verdade, não existiu nada nos elementos, a não ser uma coisa copia e cola, mecânica, e talvez até mesmo automatizada, talvez por parte do município, de repente, de forma que ninguém viu. Isso não é visual law, isso não é legal design, como algumas pessoas confundem. Na verdade, nós estamos falando aqui justamente dos advogados que têm técnica, que têm conhecimento, que têm profundidade e que podem fazer uma entrega. E aí eu queria que tu abordasse para nós justamente assim, o que o advogado pode fazer nesses exemplos que tu deste, e um deles eu gostaria que tu fosse um pouco mais detalhado, porque eu gosto muito, e eu acho que o futuro passa por ele, que vem do storytelling, né? Que vem justamente dessa questão da gente poder, não é fantasiar, mas é, na verdade, dizer de uma outra forma para nos tornar mais compreensível. Perfeito. Inclusive, antes de entrar nos exemplos, Gustavo, eu queria falar brevemente da pesquisa que a gente está desenvolvendo. Legal. A gente vai fazer um mapeamento em todo o Brasil, justamente para entender como os magistrados e magistradas brasileiras se posicionam em relação a elementos visuais em petições. Legal. Se eles são favoráveis, se eles não gostam, se desgostam. Então, para isso, nós vamos desenvolver uma etapa, uma pesquisa em duas grandes etapas. Uma etapa quantitativa, em primeiro lugar, né? A gente vai aplicar um survey, então, aos magistrados, para, então, ter as perguntas de sim ou não, ou assinalar uma ou mais alternativas. E no segundo momento nós vamos aplicar uma entrevista, uma parte qualitativa, né? Entrevistas imersivas com magistrados, para que eles possam responder. E com isso a gente espera, Gustavo, que a gente vai parar assim, um pouco, talvez com esse achismo, né, que a gente tem muitas vezes relacionado a isso, e se os elementos visuais de fato eles contribuem para isso e se podem ser um grande aliado, né? Porque tem muitos estudos, muitas pesquisas que já revelam isso, só que a gente não tem, vamos dizer assim, o olhar dos destinatários, que são os magistrados e magistradas. Então a pesquisa se destina justamente a isso, a enxergar, né, a trazer essa perspectiva de como eles analisam esse tema. Então, E até vou te dizer que a gente poderia conversar depois, tem alguns canais que eu imagino que eu poderia facilitar isso para vocês. Bacana. Depois a gente volta a falar sobre isso. Aí uma coisa mais privada. Legal. Mas então, assim, dentro dessa temática do storytelling, né, e isso eu gosto sempre de dizer também em palestra, em curso, que o advogado, a advogada, enquanto profissional, ele é um contador de histórias. Né? A gente está contando uma versão, né, uma narrativa do nosso cliente. A gente está contando uma versão ao magistrado com mais ou menos detalhes conforme o caso concreto. Então, o desenvolvimento, por assim dizer, do storytelling, né, da narrativa, é uma habilidade que a gente tem muito potencial de desenvolver e que vai favorecer, muitas vezes,
a petição, né? A entrega daquela comunicação jurídica. Uhum. Então, para isso, né, tem várias, a gente pode combinar propriamente o texto em si, já melhorar o texto com técnicas de storytelling, né? Tem várias aí que podem ser aprimoradas, ou mesmo a gente combinar essa narrativa com os elementos visuais, né? Uhum. Então, por exemplo, eu dei já vários exemplos assim então também em comentários em áudio, em texto, que eu falava sobre vídeos, né? Os vídeos hoje em dia, a gente tem um potencial muito grande de complementar uma petição inicial, por exemplo, com um vídeo, né? Gravar um vídeo como a gente está fazendo aqui agora, né? Um vídeo complementar a petição. A petição vai ter as suas 5, 10 laudos, vamos pensar assim, e um vídeo de 1, 2 minutos, a gente coloca daí um QR Code, sobe no YouTube, ele coloca como não listado e coloca esse vídeo na primeira folha da petição, né? Ou seja, ele vai ser uma complementação àquilo que foi escrito. Também podemos usar, tu mencionou mais cedo ali o exemplo do próprio memorial, né? O memorial de 1 a 2 folhas com, magistrado, inclusive tem um videozinho de 2 minutos, se o senhor quiser aqui ver depois que eu sair do gabinete, acesse esse vídeo, tem ainda mais resumido do que eu estou falando aqui, né? Um potencial ainda maior de convencimento, né? Uma entrega da informação fácil, né? Clara, compreensível, a partir desses recursos, né? Nós temos ali os infográficos. Eu dei um exemplo esses dias na área criminal, o pessoal gostou muito, Gustavo. Por exemplo, no pedido de revogação de uma prisão preventiva, os criminalistas fazem. Geralmente eles fazem a juntada de um documento dizendo que a pessoa tem ocupação lícita, residência fixa muitas vezes. E daqui a pouco a gente tem o potencial de trazer no infográfico, trazer elementos daquele presídio na qual o cliente está inserido, está preso, né? Por exemplo, quantos por cento tem de tuberculose naquele presídio, né? Quantos casos de Covid agora, 19, tem naquele presídio? Ou seja, de forma a ilustrar isso ao magistrado para que ele possa, além dos argumentos tradicionais que são usados numa petição, também enxergar esses dados estatísticos, muitas vezes, que podem complementar a narrativa. O Paulo aí que está nos acompanhando, o Paulo criminalista, atua com muita segurança, aí, mais uma ideia de atuação que dá para trabalhar com elementos visuais. E para isso a gente pode combinar, eu sempre dou a sugestão do próprio Canva, né, que é um software gratuito que pode ser utilizado por qualquer pessoa hoje em dia, e de forma muito rápida, muito tranquila de viabilizar, né? Então, Paulo, desculpa, só respondendo o Paulo. Paulo, então hoje o Canva, uma baita ferramenta ali, tu pode rapidamente utilizar ele para fazer um infográfico, anexar numa petição e com isso já consegue depois conectar com o Word e imprimir essa petição. Por favor. Eu vejo uma questão também importante que o Júlio está me colocando, que é a questão justamente da mudança de mindset, né? Quantas vezes a gente falou para os advogados, né? A gente vê muitos advogados fazendo aquele trabalho. Por exemplo, 10 laudas. Para muitos isso é pouco. A mesma coisa, quando tu fala de um vídeo de 1 minuto, tu não está sendo retórico. É 1 minuto mesmo. Quer dizer, eu acho que isso é uma coisa também de mudança de forma de pensar. Nós temos a advocacia tradicional, digamos assim, de uma forma muito técnica, mas um tecnicismo muito longo. Um tecnicismo que precisa ser explicado, reexplicado e reafirmado. E nós temos cada vez menos tempo para isso é uma realidade. E eu acredito até que a nossa situação atual, a história toda de home office, embora eu seja contra muitas vezes utilizar a palavra home office, porque eu acho que nós não vivemos um home office, né? Nós vivemos, na verdade, uma situação totalmente atípica dentro da nossa conduta, mas nós temos que pensar o seguinte: hoje, a nossa realidade de forma clara e objetiva, ela nos mostra que qualquer minuto pode ser utilizado para te fazer muita coisa. Então, por que eu vou lá contar uma história, sei lá, de... Gustavo, acho que caiu aqui. Com o Gustavo, pessoal. Esperar ele retornar aí e já iniciamos. Aqui em Porto Alegre está tendo aí um temporal, então deve ter sido associado a isso, provavelmente. Enquanto isso, pessoal, quem quiser fazendo alguma pergunta aí, deixa o espaço aberto, enquanto o Gustavo não retorna. Ver se o Paulo aí, o Paulo está nos acompanhando, a Denise está por aí também. Tudo bem, Denise? Priscila, Átila. Vai ficar gravada, Átila,
Assim, agora o Gustavo já deve estar retornando, deve ter sido uma queda rápida aí. Como falei, está com o temporal aqui em Porto Alegre, pode ter sido relacionado a isso. Tem várias pessoas aqui que estão acompanhando, que participam da pesquisa que a gente está desenvolvendo, né? Então, pessoal, essa pesquisa aí tem tudo para trazer elementos concretos sobre o Visual na prática, né? Então, a gente está realizando esse trabalho de identificar como os magistrados estão enxergando esse tema, né? Se eles são favoráveis, se eles são contrários. Então, para isso, nós vamos fazer essa pesquisa de campo, que já iniciou agora na semana passada. Então, a gente está coletando esses dados. Em outubro, nós devemos entregar essa pesquisa para a comunidade jurídica. Então, para todos que queiram saber mais sobre esse tema. Tudo bem, Gustavo? De Tudo volta. bom. Acho que é o Aconteceu uma temporal coisa aí, com a né? internet, hein? É. Ela deu uma oscilação e eu vi que daqui a pouco, obrigado pela sua participação. Eu digo, ué, foi meio rápido essa nossa live. Mas segurei aí, estamos ao vivo e voltamos já. Voltamos, Então, vamos lá. pode continuar o raciocínio que tu estava aí desenvolvendo. Não, tranquilo, só para colocar para o pessoal essa questão realmente de mudança de mindset, mudança, na verdade, de questões de nós pensarmos. As pessoas entravam muito nessa seara de que o técnico tem que ser muito, muito forte. E hoje nós temos que mostrar que nós conseguimos fazer algo de maneira simples, objetiva, mas sem ser simplista, que eu acho que é a grande questão. Né? Então a gente tem que pensar muito nisso, na questão também de que não existe um formato, até tem colegas que falando de formato, eu penso assim, nós não temos que ter um formato, esse formato é o ideal. Na verdade o formato ideal é aquele que é inteligível, aquele que a outra parte compreende, aquele que a outra parte realmente entende e nós chegamos no nosso objetivo de entrega. Por isso que eu acho que o estudo que tu está desenvolvendo é muito importante, porque ele vai trazer mapas daquilo que está acontecendo no cenário nacional, acho que isso é muito bom. Né? O Gabriel colocando aqui a questão de QR Code, né? Eu vejo muito isso, e aí eu acho que é importante esse comentário, né? Já vimos QR Code ganhando o processo. Na verdade, não é o QR Code, né? É, de novo, a tecnologia ela é ferramenta. Ela não é o objetivo dela, não é o fim, né? Ela é a ferramenta em cima disso. Nós temos que aprender a utilizar a tecnologia a nosso favor. Por isso que eu acho que as técnicas que tu está falando de storytelling, as técnicas que nós estamos colocando aqui de infográficos, vídeos acessórios de 1, 2 minutos, questões assim, elas são realmente aquilo que vai dar a cereja do bolo. Mas se o bolo não estiver lá, não adianta nada. Exato. Acho que esse é o grande ponto, né? Que eu queria concluir nesse raciocínio inicial aí, antes de cair. Perfeito. Então, assim, é só para pontuar, assim, o que eu tenho sempre dito, assim, no sentido de a gente pode melhorar a comunicação, né? Só que a gente tem também um problema, muitas vezes, de ensino, porque a gente é ensinado lá na faculdade a que deve ser mais, assim, prolixo, a fazer coisas maiores, né? E muitas vezes tem uma relação com o próprio cliente, que o cliente vê aquele trabalho assim, pô, doutor, você fez 3 laudas só, quer dizer, 3 páginas, quer dizer, não fez nada. Ele não associa, na verdade, ele associa a quantidade de páginas, muitas vezes, com a qualidade do trabalho. Sim. E muitas vezes tu saber apertar o parafuso, né, naquele clássico exemplo, né, saber onde é justamente o ponto, o que vai ser o essencial. Então, 3 laudas, mas bem fundamentadas, pontuais, que vão resolver o problema, é essa perspectiva que vai orientar, na verdade, como o advogado pode acontecer. Então, assim, eu já vinha utilizando já há bastante tempo até o Visual Law de forma intuitiva, e na época não se falava nessa terminologia, né? Eu vi que ela começou a ganhar muita roupagem desde o ano passado, sobretudo, mas eu aplicava, assim, muitas vezes, então, assim, de forma até, assim, discreta, assim, uma tabela, né? Colocava alguma informação textual, combinado com o visual, colocava prints, né, muitas vezes, e agora a gente vê essa gama de recursos, né? Por exemplo, põe o fluxograma, até o próprio storyboard, né, que eu falei muitas vezes até em texto, que o storyboard a gente pode utilizar ele assim como forma croquis, né, para acidentes de trânsito, trazer aquele olhar da posição A do carro, posição B do veículo. E eu te pergunto, como é que nós vamos trazer isso em texto, muitas vezes, né, Gustavo? Como é que tu vai explicar para o magistrado que o carro estava a 90 graus da curva, daí ele dobrou, fez uma perpendicular com um paralelo, sabe como é que tu vai explicar isso, às vezes, em texto? É praticamente impossível. Então, o storyboard, ele tem essa pequena aplicação, que eu acho que o storyboard, ele, muitas vezes, é associado a desenhos infantis, e ele pode ser visto com maus olhos, mas se a gente souber utilizar ele bem, e nesse ponto específico aqui do acidente de trânsito, né, da responsabilidade civil em acidente de trânsito, ele pode ser muito bem aplicado. Então, combinando em forma de croquis ali visual, trazendo uma petição, a posição A do veículo, a posição B do veículo, quem foi o responsável.
Então tem muitos recursos que a gente pode utilizar, né? Então vídeos, fluxogramas, infográficos, os próprios bullet points agora de pontos chaves Uhum, da petição. E eu vejo alguns colegas já fazendo também uma espécie de sumário que traz já um raciocínio preliminar dos principais aspectos que aquela petição está trazendo. Então já faz uhum, na primeira folha assim um sumário da peça. Olha, a peça não é muito longa, mas faz um sumário. Olha, nós vamos tratar disso, disso, isso. E a conclusão é essa. O resumo do pedido já está na primeira folha. O magistrado já vai naquela primeira folha, já consegue compreender a essência da pretensão e já uhum. facilita a compreensão. Então tem muitas formas de trabalhar justamente para poder melhorar a comunicação como um todo, né? Eu diria até para os colegas o seguinte, vamos lembrar um pouco o passado, né? Duas coisas. Nós não somos José de Alencar que conseguia fazer uma narrativa que tu conseguia enxergar toda a história que ele estava fazendo. Isso é fato. Nós não conseguimos fazer, nem todos conseguem ter essa capacidade técnica de fazer isso. Então, os elementos visuais entram muito forte nisso. E antigamente tinha muito disso, né? Acho que alguns de nós aqui vão lembrar, por exemplo, que existia um site que tinha mapa do site. Quer dizer, ele era tão complicado que tinha um mapa para te entender como ele funciona. E eu acredito que justamente o Visualoto nos mostra o contrário. E às vezes tu tem que botar um mapa, é porque ele não é fácil. Então vamos botar uma coisa, como tu disseste, um sumário, vai botar uma questão ali mais direta e objetiva. Uma questão que eu acho que é Marcelo, o nome do colega que colocou ali, marcante Marcelo, dificuldade de limitação do processo eletrônico, só te respondendo o seguinte, nós temos hoje uma dificuldade, na verdade, assim, não é nenhuma crítica, mas na verdade mesmo, ela não é da ferramenta, ela é do material humano que está por trás do processo eletrônico. Porque o processo eletrônico em si, na sua grande maioria e na sua grande concepção, ele aceita, por exemplo, PowerPoint, ele aceitaria vídeos, ele aceitaria todos os mecanismos. Mas nós temos hoje uma dificuldade que tem cartório pelo Brasil afora aí que não quer aceitar um CD. Ele quer que tu bote em papel. Então nós temos uma dificuldade, na verdade, mais humana até do que qualquer outra coisa. Eu diria até nesse sentido para fazer uma exemplificação. E é importante que a gente diga com muita clareza também para quem está nos escutando o seguinte, se vocês não se preocuparem em estudar previamente os elementos, eles não vão ser úteis para vocês. Eu vejo muita gente falando, fala de aplicativos, fala de elementos, fala disso. Acho ótimo. Né? O Bernardo já colocou aqui o Canva, já colocou outros elementos que podem ser utilizados. Mas se tu não fizer um estudo prévio para entender como ele funciona, de que maneira ele vai te ajudar e como ele deve ser acoplado à tua peça, por exemplo, ou de que forma ele vai ser útil para a tua peça, não vai adiantar nada. Ele vai ser mais um fator complicador do que de ajuda. E eu acho que isso é uma das coisas que a gente poderia colocar, né? Só fazendo um gancho também com a tua fala, Gustavo, um Aham. ponto também muito importante é não poluir a petição com excesso de elementos visuais. Né? Então, Com muitas vezes até certeza. alguns colegas comentavam assim, não, agora que eu já estou usando o Visual, então eu vou colocar um infográfico na primeira folha, na segunda um Uhum. fluxograma, já na terceira... Quer dizer, tu vai transformar a petição, o que era para ser mais claro e compreensível, tu vai abusar dos elementos visuais e tornar a petição mais complexa do que ela é. Ou mesmo Uhum. deixar a petição com muito mais laudas do que ela teria, justamente por esse excesso de elementos visuais. Então tem Sim. que sempre assim usar com parcimônia, como tu falou, assim, saber a função de cada um desses elementos visuais, de que forma eles podem ser aplicados. E evitar também assim até um excesso de cores. Muitas vezes o colega ali usa Uhum. assim várias cores, quando tu pode simplesmente pegar a paleta de cores do teu escritório, a identidade visual ali, o manual de identidade visual, Uhum. e seguir as cores da própria identidade visual, né? Ou Uhum. seja, sem abusar daquela coisa assim, muito carnavalesca, muitas vezes, deixar uma petição confusa, com muitos elementos visuais e com muitas cores, que na prática vai acabar confundindo mais o magistrado do que facilitando a comunicação. Né? Eu digo para a pessoa, se ela tem dúvida, por exemplo, ela nunca leu sobre design, ela nunca buscou, por exemplo, os elementos de cores e todas as coisas, que ela faça um teste muito simples, que ela abra uma folha do Word, escreva uma folha inteira, ou bote uma folha inteira de caracteres, e selecione, por exemplo, 3 parágrafos e bote ele em cor diferente. E olha para o lado e olha para a petição, e vê onde é que os teus olhos vão cair. Essa é a grande realidade. Se tu bota muito destaque, nada está destacado. A partir do momento, né, que tu faz um destaque de uma coisa, há uma questão que tu colocaste que eu acho importantíssima também, é a questão assim, ele bota lá, no logo do escritório ele tem lá um verde, aí na petição ele bota vermelho, azul e preto, e aí depois para fazer um destaque ele bota um infográfico em rosa. Quem é que vai olhar o quê?
né? Nós temos que pensar realmente naquilo que nós queremos direcionar. E, aliás, quando a gente trabalha nesse conceito de direcionamento e até mesmo num conceito de simplificação, eu diria também, do direito, né? Tirar o juiz de queias, começar a colocar coisas mais chaves, né? Eu acho que isso também é bastante importante. Na verdade, as pessoas podem colocar, elas vão conseguir, através de técnicas como essa, chamar atenção para o que realmente importa. E a gente não pode esquecer que não mudou, né, o que realmente importa. Ou seja, se eu descrever os fatos com brevidade e clareza, eu tiver o direito do meu lado com fundamentação, e não precisa colocar 50 doutrinas, fundamentação. E eu acho que a parte mais difícil da advocacia, e talvez a mais complicada, inclusive para o próprio advogado, ele tem que aprender a pedir. Porque o algoritmo, principalmente, ele vai para lá. O algoritmo não vai ler a doutrina. O algoritmo não vai ler a jurisprudência que você está colocando. Talvez no futuro ele possa até ler o teu sumário. Talvez com indexação. Mas hoje ele não faz isso. Hoje ele vai direto para os pedidos e ele quer encontrar o que tu quer, em bom português. E se tu não souber o que tu quer, Sêneca disse isso lá antes de Cristo. Tu não sabe para onde é que tu está indo, não tem vento que te seja favorável. Então nós temos que realmente trabalhar um conceito de que a tecnologia ela é meio, ela não é fim. E o Visual Law e outras questões, né, como diz, é bem isso aí, Denise, é aprender a pedir. Eu vejo isso muita dificuldade na advocacia, eu vejo os advogados fazendo peças boas, às vezes com muita técnica, às vezes com situações claras, mas na hora de fazer o pedido ele se atrapalha, e aí nesse se atrapalhar de pedir, não tem Visual Law que salve, não tem técnica de legal design que vai te ajudar, não tem videozinho extra que vai ser útil, não tem. Né? O que nós temos que entender também é que o que está acontecendo conosco, enquanto ser humano, está acontecendo com os juízes também. Né? Eu digo a meu respeito e vejo isso em várias outras pessoas, está acontecendo cada vez mais o quê? Nós estamos fugindo da escrita e indo para o vídeo e para o áudio. Né? Isso é uma tendência já de anos, vem vindo e vem vindo cada vez mais forte e cada vez mais curto. Observem que qual é a moda de hoje, gente. Não é nem Facebook nem Instagram, é o TikTok. Videozinhos de 30 segundos. Né? Combinando uma série de coisas. De elementos visuais, exatamente. E aí tu pega, o Instagram criou lá o Reels para combater, mas para combater mercadologicamente. Agora vamos analisar na prática isso em influência de mercado. As pessoas preferem botar videozinhos curtos, fazendo coisas ridículas, mas estão se expondo. Não vamos entrar nem aqui na privacidade, nada disso. Mas vamos entrar no quê? Elas estão cada vez mais se comunicando com o mercado. Tu vê as pessoas dizendo, quer namorar comigo, eu vou te dar as dicas. Quer fazer não sei o que, eu vou te dar as dicas. Daqui a pouco vai ter advogado achando que o TikTok também é útil para ele. E vai querer utilizar isso como ferramenta. E eu não estou dizendo para fazer isso, pelo amor de Deus, tá? Não entrem nisso, não vale a pena. Mas eu estou dizendo que a tendência do menos é mais, que é uma tendência que o design já usa há trocentos anos. Nós, enquanto profissionais do direito, temos que aprender isso. Temos que aprender que o menos é mais. E eu gostaria também de te ouvir, Bernardo, nesse aspecto, porque tu falou bem no início lá a questão do judiciário, falou bem a questão da quantidade de processos, da não utilização do pensar nisso, né? Porque a gente sabe que eles estão virando chave e julgando a rodo. Então, o que a gente pode? Eu acho que o Visual Law traz essa característica, né? De mostrar, talvez... eu falo disso quando eu falava de processo eletrônico, lá há muitos anos atrás e hoje também, uma questão muito importante. Pensa comigo, quando tu entra hoje num processo eletrônico, tu categoriza o teu processo, certo? Tu diz o que ele é. E se eu tiver uma tese completamente nova, que é o outros, como é que eu digo para um juiz que eu quero criar uma categoria nova, que eu sou o gênio, que eu estou criando uma coisa nova, se eu não consigo destacar nem na classificação? Eu acho que isso é uma coisa que a gente tem que começar a pensar. O advogado tem que entender que o papel dele não é só o cliente final. O cliente não é só o B2C, é o B2B também. É o cliente com o judiciário. É ele e o judiciário. Ele no papel de 133 da Constituição Federal, ele com o papel de administrador da justiça. Eu acho que isso tem que ficar mais claro. Né? Com certeza. Gustavo, deixa eu só fazer aqui, eu vi que tem um monte de pergunta aqui, até para Sim, não tentar deixar dar um retorno. o pessoal sem resposta e a gente já volta a falar. Mas aqui, ó, só para voltar um pouquinho, logo depois que tu caiu aqui, o Paulo perguntou assim se o juiz vai saber ler o QR Code. Olha, Paulo, a princípio, hoje em dia ele fica bem chamativo numa petição, e o que atrai muitas vezes o magistrado é a própria curiosidade de saber o que tem do outro lado. Muitas vezes ele quer saber para onde que leva esse link, né? Muitas vezes. Agora, nesse aspecto que eu falei, Gustavo, antes, assim, a duração desse vídeo é chave, porque se tiver uma duração de 15 minutos,
o magistrado vai ver, não vou ver isso aqui, vou deixar para depois e não vai ver. Então, se tu tem uns 2 minutinhos ali, 1 minuto e 50 e alguma coisa, já vai capturar a atenção do magistrado, ele vai querer saber o que tem aqui dentro e já vai ver aquele vídeo, provavelmente. Coloca no modo ali 2.0, ali na velocidade de tudo, e já assiste. Então, na prática, assim, Paulo, a gente nunca sabe se o magistrado vai ver ou não o QR Code, mas a gente presume que, deixando ele numa primeira folha na petição, por exemplo, isso vai capturar a atenção psíquica dele para aquele aspecto e ele vai querer saber o que tem do outro lado. Muitas vezes pode mas ser tu vai saber, né, quando ele assistir. Porque essa é a Exatamente. diferença. Dá Tu pra não vai mensurar. saber se ele leu a petição, mas o QR Code tu vai saber. Exatamente. Vamos ver quem mais aqui. Uma questão só nesse ponto, só enquanto tu dá uma olhadinha, Claro. só para colocar. Também quando vocês forem fazer os vídeos, não adianta assim, ó. Eu, se fosse juiz e tu me mandasse um QR Code, eu acharia o máximo. Quando eu clicasse, tivesse lá o logo do escritório, a abertura, daqui a pouco eu vou dizer, mas que cara chato. Não vou assistir. Quer dizer, se tu tá indo para ser explicativo, seja objetivo. Até nisso. Já entra falando, olá, parará, 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 os pontos-chave da peça é tal, sabe? Não entra nessa neura de transformar tudo em bonitinho, tu tem que preparar com horas e horas de produção técnica, porque na verdade essa neura tu tem que aprender que tu vai ter que fazer vídeo para boa parte, ou se não para alguma parte do teu peticionário. Então tu não pode ter esse tempo morto. E ninguém vai querer ficar assistindo a tua logo lá o tempo todo, aquela abertura xarope e a história do escritório. Não, deixa isso pro site. Todo o vídeo institucional, né? Institucional. Deixa eu botar esse vídeo institucional que ele vai gostar. Não, ele não vai. As áreas de atuação do escritório e tudo mais. Exatamente. Para quê? Né? Foca. Né? Tem objetivo. Com certeza. A Bia perguntou aqui quais aplicativos são mais utilizados para criar elementos visuais. Bom, eu mencionei ali, Bia, o Canva pela facilidade por ele ter, de certa forma, democratizado o design, né? Ele traz uma plataforma muito acessível ali de manusear, né? Ele é muito intuitivo, recorta e cola, muito fácil de operar. E tem outras soluções mais avançadas, depois depende do nível que a pessoa quer de qualidade, de profissionalismo da petição. Dá para usar o Adobe InDesign, dá para usar o Adobe Photoshop, ou mesmo combinar o Canva com o Word. Eu sei que muita gente faz isso, começa fazendo um template no Canva e depois migra para o Word para que continue então fazendo a petição. Então dá para combinar esses vários elementos visuais. O Marcos falou aqui da velha advocacia, acho que precisa colocar várias doutrinas, jurisprudências, que deixa a peça muito grande. Isso ainda tem, né? A gente vê muito isso aí, colegas até, muitas vezes que fazem longos arrazoados e até esses dias, não sei se tu viu aquela decisão que o juiz colocou que conforme não sei se é a Unesco ali, um livro contém mais de 40 e poucas páginas. Então a petição é um livro, né? Sobre fins, né? Então, sim. Quer dizer, o colega colocou 40 e tantas laudas de julgado, sendo que não tem nenhuma necessidade de fazer isso. Mas ainda se vê esse tipo de comportamento no dia a dia, né, forense. Né? Aqui, não consigo ver o nome dele aqui, mas pergunta, ainda existe muita resistência ao uso de inteligência artificial, storytelling, análise e visualização de dados por muitos profissionais de direito. Como resolver a aula de geometria na faculdade? Tu quer falar um pouco disso, geometria, inteligência artificial? Tem bastante coisa aí que tem predicados, né? Eu tenho mostrado aí, até provavelmente semana que vem vai ter uma live na Comissão de Tecnologia aqui da OAB, onde eu vou apresentar para o pessoal robôs. Né? Então, nós temos que começar a desmistificar isso. Nós temos que começar a perceber que robôs, jurimetria, essas ferramentas, elas já estão no mercado, não é que elas vão estar. Elas já estão disponíveis e estão operando. E tem gente que já aprendeu a utilizar. Então, para aqueles que nunca ouviram falar ou para aqueles que não sabem o que é isso, já está para trás. Da mesma forma, enquanto nós estamos aqui falando de legal design, falando sobre as questões gerais, visual law e outras questões, quem nunca ouviu falar, está na hora de começar a pensar nisso com muita clareza, porque isso já está no radar do judiciário como um todo. E principalmente em momento de que ninguém lê, onde a inteligência artificial vai ter um paralelo forte em relação a isso, tu imagina o seguinte, vamos pegar um exemplo prático. Tu vai fazer hoje, um cliente chega na tua frente, tu vai conversar com ele, ele te conta toda a historinha, questão básica, e aí tu descobre, olha, essa historinha aqui eu vou dar uma pesquisada para ver se isso aí tem fundamentação. Aí tu começa a utilizar os conceitos de jurimetria, verifica tudo aquilo que aconteceu, tem um manancial assim fantástico no teu computador para achar tudo, tu acha e descobre. Esta tese é uma tese até corriqueira que eu posso ingressar. Como é que eu entro agora não sendo mais um? Aí vem o legal design e o visual law. Então, na verdade, se tu começar a trabalhar
com as técnicas elas combinadas, né, tu começa a perceber. E se tu for mais profundo nisso, se tu quiser aprofundar mais ainda, eu vou até, enquanto depois tu vai falar, eu vou procurar aqui para ver o nome direitinho, tu vai pegar sites, por exemplo, que fazem conexão com palavras-chave. Essas palavras-chave são o quê? São palavras-chave que estão sendo mais utilizadas no mundo. Por que isso importa? Porque isso vai dar mais ranqueamento. Hoje eu estou falando de um site que faz isso a nível mundial com redes sociais. Mas vamos pegar a realidade do seguinte: o algoritmo do judiciário faz a mesma coisa. É exatamente a mesma coisa. Aí tem um colega falando que no Peru a jurimetria também não é tão conhecida. E na verdade nem no Brasil. Às vezes a gente fala de jurimetria, tem pessoas que não têm a menor ideia do que seja. Jurimetria nada mais é do que a estatística aplicada ao direito, tá? Então vamos trabalhar assim com conceitos mais claros. Até tem uma pergunta bem interessante aqui do Soeiro, B. Soeiro. Experiência de utilização de Visual em contratos, né, agências reguladoras, ANS, etc. Acho que é uma pergunta bem importante, né, Bernardo? Porque eu já vi isso em contratos particulares e vi bastante, inclusive fora daqui, São Paulo e outros lugares, mas não vi assim... eu conheço alguma coisa de algumas empresas, mas não do lado estatal, mas de algumas empresas que estão fazendo um trabalho para tentar propor para os entes como estes, né, de agências e outros, a ideia disto. Né? Não sei se tu já viu alguma coisa de estatal. Inclusive, quando a gente fala em Visual Law, a gente tem que pensar que a aplicação é em todo e qualquer documento jurídico, dá para ser feito. Então, a gente pode aplicar em petições, a gente pode aplicar em contratos, em termos de uso, né? Porque assim, hoje o termos de uso é geralmente aquele documento que ninguém lê. Então, tu tem como transformar isso, né, num documento fácil, ilustrado, com ícones, de forma que possa... Então a leitura ficar muito clara. Então em poucos segundos tu já consegue captar o que tu tá aderindo ali muitas vezes no termo de uso, né? E contratos também, a gente pode transformar essa comunicação do contrato, que é um documento geralmente cansativo, enfadonho, né, de uma leitura enfadonha, transformar em algo mais claro e compreensível. Até tem vários estudos que eu tenho até acompanhado que trazem até uma mudança dentro do campo da neurociência, de uma mudança de posicionamento da própria assinatura do contrato, né? Então, em vez de deixar ele no final, tem alguns estudos que sugerem que se tu colocar a assinatura do contrato no início dele, logo que inicia, as pessoas têm uma predisposição a cumprir melhor as cláusulas contratadas, né? Então, estudos da neurociência trazem isso. Então, combinando o Visual Law com neurociência, a gente transforma, né, traz um novo contrato diferente do padrão, do convencional, e com isso a gente consegue até mesmo, de certa forma, resguardar melhor as cláusulas e fazer com que as partes cumpram melhor aquilo, né? Eu vou até colocar aqui agora só no comentário, tá? Tá ali, ó, answerthepublic.com, tá? É o site esse que eu estava comentando de sinônimos. E até te trazendo uma colaboração, Bernardo, só para colaborar com esse teu intuito, eu tenho feito estudos em clientes meus atuais, justamente da questão de tudo nascer digital. Então, tu utilizar ferramentas como o DocSign e outras, né? E aí tu começa a pesquisar a jurisprudência disso e tu percebe o quê? Que tem juiz que não aceitaria, por exemplo, uma procuração que nascesse online. Ele é refém do papel ainda, porque ele não compreende. E aí cai no tribunal, cai em outros lugares, aí eles dão a assertividade, como os tribunais superiores já dão há bastante tempo. Mas é interessante tu pensar que isso falha também no próprio judiciário, muitas vezes, como referência, já que alguns colegas mencionaram. Perfeito. E um gancho que eu ia fazer, Gustavo, até deu tu ficou levemente digitalizado aqui, mas eu consegui compreender. Mas o link que eu queria fazer ali que tu falou antes, sobre o poder das ferramentas quando combinadas. Então, vamos pegar o exemplo que tu deu ali da jurimetria, né? Então, hoje a gente tem um potencial cada vez maior de utilizar esses softwares de jurimetria, né, que utilizam os princípios da jurimetria, como forma de o profissional, então, ter mais assertividade no que ele está fazendo. Então, o cliente vai lá, narra a pretensão, a gente consegue, a partir de uma plataforma como essa, um software, digitar alguns comandos, digitar algumas palavras-chave e a gente ter mais ou menos o possível desfecho daquele caso narrado, né? Então, se a tendência é provável, possível, né, remoto de perder ou ganhar. Então, isso já existe até mesmo em Porto Alegre, nós já temos empresas que fazem isso, né? Essa parte de jurimetria avançada no campo de seguros. Então, a gente tem cada vez maior o potencial de combinar essa advocacia analítica, por exemplo, baseada em dados, que é uma tendência cada vez maior. Então, combinamos dados, combinamos com elementos visuais e uma boa narrativa, né, combinando com técnicas de storytelling, a gente tem um profissional aqui altamente qualificado para trazer melhor uma pretensão para o judiciário, né, de forma mais clara, compreensível e com muito mais potencial de essa
desse caso ter êxito, justamente porque está combinando técnicas com base em dados, com base em elementos visuais e trazer isso uma nova linguagem ao Poder Judiciário, né? Então, é fascinante se tu pensar esse poder dos elementos combinados, o potencial que o profissional tem hoje em dia de utilizar tudo isso a seu favor e ter mais resultados profissionais, né? Sem sombra de dúvida. Sem sombra de dúvida. E até mesmo no quesito a jurimetria, lembrando o pessoal que tem dois tipos, né? Existe a analítica e a preditiva. E a preditiva eu acho fantástica, porque tu põe um número de processo existente, por exemplo, e ele já vai calcular para ti qual é o tempo médio que ele deve demorar para ser julgado, qual é a chance de ele ser ganho. Quer dizer, tu começa a ter uma ideia, até mesmo de conceito de realidade para te passar para o teu cliente. Claro que isso vale para muito utilizado já há bastante tempo no empresarial, mas na pessoa física também é muito relevante, para um conceito realmente de trabalho. Né? Mais uma vez a gente está dizendo, né? As ferramentas que nós temos à nossa disposição são essenciais. Como também a gente vai se encaminhar aqui pelo horário, né, Bernardo, por uma finalização, daqui a pouco no Instagram nos corta, por questões finais aí do tempo. Eu gostaria que tu fizesse assim, um paralelo, que eu acho que até tu já resumiu um pouco, mas para finalização, dessa conceituação que nós falamos, ou seja, nós temos que utilizar isso como ferramenta e de que forma para que o advogado, eu acredito nisso, né? O advogado continue fazendo aquilo que ele veio fazer, porque advogar realmente não é peticionar, advogar realmente é lidar com a problemática do cliente e com a solução que tu vai entregar para o teu cliente, apesar do judiciário. Apesar do judiciário. Vamos deixar bem claro. Gustavo, para mim tu tá travando um pouquinho aqui, tá digitalizada a voz, eu não consegui pegar a tua pergunta, teu ponto Pois final é, o ali. inverso também, eu te escuto um pouco metalizado, assim. A minha ideia, na verdade, era nós fazermos um fechamento, né, uma finalização Tá? com a questão de conceito em relação a disso, principalmente porque o advogar, né, o advogar não é fazer petições e o advogar é resolver a questão do cliente, apesar do judiciário. Foi essa a ideia que eu quis trazer como conceito. Perfeito. Então eu vou fazer uma ideia final aqui, até porque acho que nós estamos também quase no horário já de bater uma hora, né? Daí Sim. o Instagram no corta. E também porque está, acho que, levemente travado para ambos os lados aqui em decorrência do temporal que está tendo aqui na cidade, né? Mas assim, Sim. então, para encerrar assim, essa ideia, né? E quando a gente encerra, nunca estamos encerrando, na verdade, estamos só botando Sim, com uma certeza. vírgula para depois debater mais futuramente. Mas então esse tema ele é cada vez mais essencial do meu ponto de vista, porque a gente tem hoje o poder, o potencial de cada vez mais trazer uma linguagem mais clara, mais compreensível ao judiciário. E que a gente possa, então, melhorar até, assim, em última análise, a própria atividade jurisdicional. No momento que os profissionais são mais claros, são mais compreensíveis, eles trazem a sua pretensão de forma mais clara, a gente tem um potencial daquela petição, melhor dizendo, a decisão ser melhor dada, melhor preferida, e lá adiante, né, no futuro próximo, o judiciário como um todo melhorar a atividade jurisdicional por conta Sim. dessas técnicas que a gente está utilizando. Então hoje elas estão já à disposição de todos, né? Não tem nada assim que é escondido, está tudo já muito claro, tem muito material disponibilizado sobre isso, então basta o profissional querer dar esse primeiro passo, basta ele querer aprimorar então o seu trabalho por meio dos elementos visuais, das técnicas, e combinar tudo isso. Então pode combinar a jurimetria, pode combinar como eu falei antes, combinando o poder de todas elas para se tornar um profissional cada vez melhor e mais qualificado. Não, excelente. Eu acho que é bem isso aí mesmo, é uma questão de técnica, né? A gente tem que aprender que isso tudo são técnicas e não um objetivo, enfim. O advogado tem que entender que cada vez mais ele é multidisciplinar, né? Como tu falou aqui de técnicas de neurociência, nós falamos de jurimetria, falamos de tecnologia, falamos de algoritmo, de inteligência artificial. Nós temos que compreender que nós temos que começar a pensar de uma forma multidisciplinar. Acho que isso é essencial para a advocacia e o Visual Law, o Legal Design também, né? Como ferramentas de trabalho. Acho que é bem por aí. Bom, então eu agradeço muito, Bernardo. Acho que foi um bate-papo bem interessante. Eu acredito que o nosso público tenha gostado pela participação também, né? Vai ficar gravado depois para o pessoal também poder assistir em outros canais. E nos colocamos, eu acho que tanto eu quanto tu à disposição, né? E nos sigam nas redes sociais aí, que a gente está sempre produzindo conteúdo. E sigam o Bernardo também nas questões, principalmente do Telegram, que eu acho muito legal o canal que ele tem, além das outras redes sociais onde ele produz e entrega bastante coisa. Perfeito, Gustavo. Foi um prazer aqui, muito legal trocar essa ideia contigo, essas informações, esse bate-papo. E a gente segue daí falando aí nas redes sociais aí. E vai ser um prazer repetir futuramente uma live para trazer outros temas e outros debates, tá? Com Obrigado certeza. a todos que nos acompanharam até agora. Então fica um abraço a todos
e seguimos aí o contato em breve. Até mais. Até mais. Tudo de bom.